Oi, pessoal. Começando mais uma live aqui hoje. Oi, doutora. Aí, deu certo. Oi, boa noite. Boa noite, tudo bem? Bem, com você? Tudo jóia. Esperar o pessoal entrar. Sim. Mais calma, chega mais. É muito próximo. Melhorou aí? Tudo certo aí? Certo. Então, tá bom. Gente, hoje eu convidei a doutora Carol Paulino para a gente conversar um pouquinho sobre questões criminais controvertidas aí na Lei Maria da Penha. A gente faz uma pós-graduação em comum, né, em Direito das Mulheres, pelo meu Colega de curso. E a gente estava conversando sobre esse assunto, essa aula em específico que a gente teve, que eu achei que foi assim muito interessante, muito pertinente. E são algumas questões que muitas pessoas têm dúvidas, né, em relação à Lei Maria da Penha, o que a gente vai trazer aqui. Por isso que a gente achou importante trazer esse conteúdo para vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Betânia, eu sou advogada, atuo na região de Uberaba, Sacramento. Atuo também no estado de São Paulo, em parceria com outro colega. E estou fazendo essa pós-graduação, né, me especializando em Direito das Mulheres. E também já sou pós-graduada em Ciências Criminais. E convidei hoje a doutora Carol Paulino para a gente conversar sobre esse assunto. Boa noite, gente. Eu sou a doutora Carol Paulino, advogada e também especializada. E como a Betânia já falou, a doutora Betânia já falou, a gente tem essa pós-graduação em Direito das Mulheres em Comum. A gente nem sabia, né, quando ela me convidou para Sim, essa live, que ela falou, nossa, eu também faço essa pós aqui. Foi bem engraçado. O que a gente vai tratar hoje são questões que a maioria das pessoas não conhece, até porque são questões controvertidas, né? Tem até disparidades de pensamentos entre juristas, entre legisladores sobre o assunto, mas vai ser bastante interessante. Para quem se interessa nessa vertente, eu acho que vai ser um assunto bem, que vai agregar bastante na vida de todo mundo. é isso E aí. obrigada, Betânia, esqueci de te agradecer. Obrigada pela live, por me convidar para essa live. Fiquei muito Imagina, feliz. eu que É a minha agradeço segunda você ter live. aceitado o convite. Eu sou meio nova nisso de live, mas muito obrigada pelo convite. É a minha segunda e estou bastante feliz. Ai, que bom. Muito obrigada, então, pelo prazer, né? Bom, gente, para começar a falar sobre esse assunto, né, acho que uma das primeiras questões que muitas pessoas têm dúvida e ficam se perguntando como funciona isso na prática, é em relação à medida protetiva, né? Se ela depende da existência de um inquérito penal, de um inquérito policial ou de uma ação penal. E o que a gente vê de entendimento aí dos tribunais superiores é que ela não depende, porque é algo separado, né? Lógico que a medida protetiva ela decorre da prática de um crime, né? De uma agressão física, verbal ou psicológica, mas são processos separados, digamos assim. Então, um não depende da existência do outro, né? Até por conta da celeridade, né? Quando uma mulher está numa situação de violência doméstica, a celeridade processual ela tem que ser muito mais rápida do que no comum, do que nos outros crimes lá no processo penal. Por isso, a não necessidade do inquérito policial, até para ser mais rápido e tirar aquela mulher, aquela pessoa que está no momento de agressão, de violência doméstica, o mais rápido possível do agressor. Então, não tem necessidade do inquérito policial.
Caso alguém aí esteja estudando para OAB ou para concurso, é uma questão bastante controvertida, porque muita gente acha que para poder afastar aquele agressor da pessoa, ela tem que estar naquele processo de condenação, passando pelo processo penal, no inquérito e tudo mais, e não é necessário. Óbvio que vai acontecer, mas não é necessário. Não é uma coisa que vai excluir a possibilidade de uma medida protetiva e uma medida protetiva de urgência. Isso aí. Bom, já aproveitando que você entrou nesse gancho aí, né, de afastar o agressor do domicílio, né, de residência do casal, uma coisa que eu acho que foi muito interessante, né, ano passado a gente teve aprovação, ano passado eu não me recordo a data exata, de uma alteração legislativa que permitiu ao delegado de polícia que ele decretasse medida protetiva de afastamento do agressor do lar. A gente tem um rol de medidas protetivas, mas a gente teve essa alteração legislativa que eu acho assim que foi um ganho muito importante, né? Porque dentre as medidas protetivas, essa é uma das mais utilizadas, assim, e é primordial, porque você está em situação de violência, então já vamos logo de cara afastar esse agressor do domicílio do casal. Ótimo, porque a gente já tem as delegacias das mulheres, né? Então, a possibilidade de um delegado ou uma delegada da mulher ver aquela situação de agressão, de violência, já afastar o agressor, é um ganho muito grande para a Lei Maria da Penha. E não só isso, né? Também a criação dos juizados de violência doméstica. Para quem está nesse meio jurídico, sabe que o juizado ele tem um procedimento bem mais rápido do que os outros. E isso da delegada já poder colocar a medida protetiva de urgência e também já ter um juizado especializado só naquele assunto e que vai ser mais célere, é um ganho muito grande de proteção às mulheres nessa situação de violência. Com certeza. E já falando também nessa questão de decretação de medida protetiva, que a gente tem um rol aí de medidas, né? Eu acho que muitas pessoas ficam se perguntando também sobre quem pode conceder essas medidas protetivas, né? Nesse caso aí, a gente falou do delegado que tem essa possibilidade, mas o juiz também pode conceder medida protetiva. Mas será que ele pode conceder medida protetiva de ofício? Essa medida protetiva de ofício, ela é tão controvertida que eu acho que nem o próprio juiz sabe se pode ou não. A gente fica nessa dúvida. Por quê? Da mesma forma como a gente falou que tem que ser célere. Aí se o juiz, mesmo sem um inquérito policial, já pode ter uma medida protetiva de urgência. Mas se ele analisar que está tendo uma agressão, ele pensar, não, eu vou decretar. Não, não é bem assim. A gente sabe que, de acordo com a Lei Maria da Penha, para ele poder decretar a medida protetiva, teria que haver um pedido do Ministério Público ou do ofendido. E, como você falou, o delegado também pode decretar a medida protetiva de urgência. Mas, ao meu ver, o juiz não teria como. Até para respeitar o devido processo legal, contraditório para defesa e tudo mais, de ofício, eu não acho que seja válido. Mas, todavia, o delegado, ele vendo a situação de agressão com a representação da violentada, da vítima, eu acho que ele já poderia. Mas o juiz de ofício, ao meu ver, não. Eu não sei o que você acha nesse caso. Então, eu fico pensando porque, assim, a gente tem vários direitos fundamentais que são garantidos pela própria Constituição Federal, né? E um direito é o direito à liberdade de escolha, à livre manifestação. Então, se a ofendida mesmo, que é a principal interessada, né? Se ela não pleiteou, não foi no Ministério Público, não pleiteou, não, né, não procurou, eu acho que fica um pouco complicado o juiz conceder isso de ofício, né? A gente sabe, até foi um post em comum nosso, né, tanto seu quanto eu nas nossas redes sociais, em relação aos motivos que mantém uma mulher no relacionamento violento, que são vários. A gente sabe que muitas dessas mulheres não procuram, né, não registram o boletim de ocorrência e tudo, mas assim, não pode o juiz também intervir na relação íntima ali do casal e já logo conceder uma medida protetiva de urgência de ofício. É uma questão muito complicada, ao meu ver. Pois é, como você falou, assim como o juiz ele não pode decretar de ofício, ao meu ver, não seria certo, ao meu ver também, às vezes seria. Como você falou, tem vários motivos pelo qual a mulher não denuncia. Aí ele vendo que a mulher não está querendo representar, aí seria legal ele de ofício, mas cumprindo os princípios fundamentais, os princípios constitucionais do processo penal e tudo mais, ao meu ver, não acho correto.
É uma questão bem controvertida mesmo, né? Essa é bem controvertida, acho que é a mais controvertida delas. Ai, que gracinha, gente. Vou agradecer aqui a presença do André por participar aqui da live, colocar o comentário. É um tema muito relevante que a gente está aí estudando e gosta muito de falar a respeito. Muito obrigada aí pela participação e pelo comentário. Obrigada. Um querido professor, Ah, ele é professor, que legal. É tão bom a gente receber elogio de professor e professor, delegado de né? polícia. A gente recebe elogio de professor e fala, nossa, eu admirava tanto ele, agora ele está elogiando. É bem Isso aí, é legal. verdade. É isso aí. Bom, outra questão que eu acho que também a gente pode comentar, né, sobre essa questão das medidas protetivas, que muita gente fica na dúvida em relação à duração, né, delas. É muito complicado a gente determinar que uma medida protetiva tem aquela duração específica, porque a gente tem que estar sempre verificando, né, se a situação que levou aquela violência, se ela persiste, como é que tá, né, o relacionamento entre o agressor e a vítima. Então, é algo, assim, muito complicado, realmente, a gente determinar um prazo de duração das medidas protetivas. Não tem um caso certo. Como a gente tinha conversado mais cedo, é enquanto durar a situação de violência. É igual no devido processo penal, quando tem a durabilidade do momento de flagrância, a medida protetiva também, ela, da mesma forma como o momento de flagrância ele não é certo, a medida protetiva de urgência ou a medida protetiva ela também não tem um momento de durar. Se entende que quando o juiz ou o delegado decretar essa medida protetiva, que se passe uns meses, 6 meses por aí, se ele observar, se ele voltar a observar o Ministério Público, principalmente, que aquela mulher já está em segurança, como vamos supor que o advogado daquela pessoa que agrediu entrou com uma cautelar e comprovou que aquela pessoa já está morando em outra cidade, que não tem nem como manter contato com a vítima. Aí o juiz pode sim entender que não tem mais motivo, não tem mais situação de violência, que aquele agressor já está morando longe, não tem mais contato e retirar aquela medida protetiva. Isso pode acontecer em meses, em 3 meses, se ele vê que realmente o agressor está longe da vítima e que não tem mais situação de violência, ele pode sim retirar a medida protetiva, mas não tem um tempo certo, como pode durar um ano, por exemplo. Mas vai depender muito do caso. Realmente, acho que nesse ponto específico, cabe uma análise caso a caso mesmo, observando, né, como é que está transcorrendo ali o processo, para verificar se é caso de suspensão ou não, né, dessas medidas protetivas, de revogação dessas medidas protetivas. Acho que é uma análise bem caso a caso mesmo. Por isso é E importante ressaltar os juizados especiais, como eu falei. Se tem um juizado especial naquele assunto, ele tem mais liberdade e mais autoridade para tratar caso a caso e ser a vítima ser acompanhada pelo Ministério Público, por psicólogo e tudo mais, para ver se ela realmente já saiu daquela situação de violência. O que não aconteceria se ela tivesse no devido processo penal, lá na vara criminal, por exemplo, simples, na vara simples criminal. sim, até porque, né, são mais abarrotados, o volume de processo é muito maior, então é muito mais complicado, né, para que o juiz, dentre essa inúmera quantidade de processos que ele tem que acompanhar, ele faça essa análise, assim, mais próxima do processo e tal, mais próxima do caso, com mais Exato. frequência, digamos assim. Esses processos que envolvem violência, a Lei Maria da Penha, ele tem toda uma peculiaridade, como todo mundo sabe, há vários tipos de violência, né? Não só a física, a psicológica, a patrimonial, a sexual, tem vários tipos de violência. E como tem vários tipos de mulheres, entendeu? Em inúmeras classes, em inúmeras tipos e ambientes diferentes. Então, cada caso tem uma peculiaridade, como todo aluno de direito fala, cada caso é um caso. E por ser uma situação bastante preocupante, que pode levar a um possível feminicídio, quando a mulher ela sofre um feminicídio, saindo um pouquinho da violência doméstica, mas quando ela sofre um feminicídio é porque ela já tem um tempo já sofrendo uma violência doméstica, uma continuidade de agressões e tudo mais.
Por isso que ele é um pouco mais especial, né? Esse processo envolvendo a Lei Maria da Penha é um pouco mais especial. Por isso ele tem essa peculiaridade e precisa de um estudo maior, de um juiz especial naquilo, de um Ministério Público especial naquilo, advogados realmente inteirados do assunto. Além, dá para perceber com essas questões controvertidas, né? De que pode parecer simples em falar, tem a Lei Maria da Penha para proteger a mulher. Não é bem assim, tem muita peculiaridade ali atrás que faz ter algumas questões controvertidas. Esse ponto que você colocou, assim, né, de juizado especial, envolvendo a questão do Ministério Público, do juiz, né, acho que, assim, o que eu mais bato na tecla quando eu falo de questão de violência doméstica e familiar é que a gente já tem uma lei muito boa, né, assim, que traz, assim, vários dispositivos de proteção e tudo, várias políticas públicas. O que a gente precisa realmente é de uma implementação, uma capacitação das pessoas que trabalham nesse assunto, né? Porque a gente precisa de um olhar mais empático, a forma de tratar, a forma de trabalhar, para que não haja uma violência institucional, uma revitimização dessas vítimas. Então, realmente, acho que o ponto primordial quando a gente trata de Lei Maria da Penha é isso mesmo, essa capacitação específica para tratar desses assuntos. Eu estava num grupo de estudo, Betânia, essa semana, com o pessoal da Brapinha, e tinha um juiz, tinha um pessoal lá que trabalha há muitos anos nisso envolvendo violência doméstica e tudo mais, até como assistente de acusação, não só como advogado de defesa do réu também. E aí tinha umas mulheres já que estão há 30 anos na carreira defendendo outras mulheres e elas falavam que a questão não é só a falta de política, até porque quem criam as leis são homens, né? Então, tudo que rege são leis criadas por homens. Então, também falta políticas realmente revertidas a outras mulheres. Mas temos, né? E mesmo que tenha essas políticas revertidas para a gente, para nós mulheres em situação de violência, faltam muitos profissionais capacitados, assim como você disse. E neste momento de Covid, com o pessoal já em quantidade menor, a situação já fica bem mais complicada do que já é. Tinha até uma advogada, então, que ela é a presidente da comissão mulher da Braquinha, ela falou que ela chegava antes mesmo da delegacia da mulher, tipo, às vezes na hora do plantão, você vai na delegacia ali como dá, e do policial, da agredida, da vítima, ficar sem graça de contar a história, ficar se sentindo, sabe? E tudo mais, falta aquele pessoal mais preparado para aquela situação. A mulher que está sofrendo uma violência física, uma violência psicológica, ela está numa vergonha, num constrangimento muito grande. E falta preparação do pessoal para poder lidar com uma situação dessa. O que leva muitas vezes a mulher não denunciar, porque ela sente vergonha, se sente acuada e não quer ir até a delegacia para poder representar o crime. Realmente, essas questões que você colocou é bem isso mesmo, né? Tem toda essa vergonha, esse medo, né? Dependência financeira, emocional, são, assim, vários os motivos. Até essa descrença no próprio poder judiciário, né? São um dos motivos também que levam as vítimas a não denunciarem. E tratando dessa questão aí das vítimas, o que a gente tem visto também é que muitos agressores acabam até descumprindo também essas medidas protetivas que foram estabelecidas aí pelo juiz, né? E nesse caso, há uma discussão muito forte sobre quais as consequências que esse agressor sofre em relação ao descumprimento das medidas protetivas, né? Se cabe uma denúncia, uma futura denúncia pelo crime de desobediência, é uma questão bastante controvertida essa. Ao meu ver, já de cara fala, é crime de desobediência lá, já acabou. Além dele ele ter o seu princípio de presunção de inocência já completamente acabada ali. Você já vê que aquela pessoa realmente é um agressor, que ele realmente está descumprindo uma medida protetiva, que ele realmente quer chegar perto da vítima. Então, além dele atacar não, deixar mais fraco, né? Aquele princípio de presunção de inocência, ao meu ver, ele tinha que também responder por um crime de desobediência, até porque uma medida protetiva não é só, manter afastado. E o bom de ter uma medida protetiva de urgência em que a pessoa descumprindo responda por um crime de responsabilidade é que talvez faça com que agressores, vendo que isso pode acontecer, não querer descumprir, entendeu? Uhum. Com certeza, né? Até porque a gente fala que o crime de desobediência é uma desobediência a uma ordem judicial, que tá claro.
A partir do momento que o juiz fixou, é uma ordem judicial, se ele foi lá e descumpriu aquela ordem, ele cometeu o crime de desobediência, né? E ele deve responder por tal. Ele já vai responder por um crime por desobedecer a medida protetiva. Porém, a forma controvertida disso é que ele responderia por outro crime, né? Que seria o crime de desobediência. Tem controversão, porque falaria que seriam penas demais para o agressor, que ele ultrapassaria a razoabilidade das penas e tudo mais. Você comentou nessa questão da presunção de inocência. A gente estava numa discussão, que você falou que participou também do grupo de estudos da Bracrim. Vocês falaram em relação a essa questão da presunção de inocência em relação aos crimes de violência doméstica e familiar. Acho que seria interessante a gente falar um pouquinho sobre isso. O princípio da presunção de inocência, ele é princípio fundamental, está na Constituição e é completamente e absurdamente importante no processo penal, né? Porém, nesses crimes de violência doméstica, ele pode ficar... ele não vai deixar de existir, óbvio. Todo mundo tem direito ao princípio da presunção de inocência, tanto que é o princípio que rege, né, a defesa de nós, advogados criminalistas. Porém, ele fica um pouquinho mais fraco nesses casos de violência doméstica. Por quê? Vamos imaginar numa situação de agressão física e psicológica e tal, o agressor e a vítima. A vítima foi lá e colocou a denúncia, né? Se a gente fosse seguir à risca o princípio da presunção de inocência, o juiz não decretaria a medida provisória, entendeu? E nem muito menos o delegado só com a denúncia. Porém, a vítima, ela acabar morrendo, sofrendo feminicídio ou mais agressões, para poder evitar isso, o juiz deixa um pouquinho de lado aquela presunção de inocência e já coloca a medida protetiva, inclusive que a gente falou no início, sobre a não necessidade de ter um inquérito policial. Se fosse em outro crime, por exemplo, não seria tão urgente assim. Mas ao ver que você perder aquele bem jurídico tutelado, que é a vida, que está em muito risco, só que a denúncia já serve com a medida protetiva, então aquele princípio da presunção de inocência ele fica um pouquinho de lado. Óbvio que ele vai reger no processo penal inteiro, que vai estar em todo o devido processo penal, mas neste momento de urgência da medida protetiva, ele é deixado um pouquinho de lado e o juiz já considera ele como culpado em primeiro plano, né? E já afasta aquele agressor da vítima. Eu estava ouvindo você falar aí e fui abrir aqui a Lei Maria da Penha para a gente poder acompanhar. A Maria Clara trouxe uma questão muito interessante em relação ao bis in idem e o artigo 24A. Estou até abrindo aqui para a gente acompanhar. O 24A do artigo é sobre descumprir a medida protetiva, não é? Isso. Ela perguntou se configuraria bis in idem. Se, na nossa opinião, configuraria bis in idem. O que você acha? Ai, meu Deus, fiquei na dúvida agora. É uma questão... que está nos temas controvertidos aqui. Descumprir a decisão judicial que defere as medidas protetivas previstas nesta lei, né? Fala esse artigo. É detenção de 3 meses a 2 anos. Eu acho, assim, pensando pelo lado, né, de estudiosa, assim, de processo penal e tal, eu acredito que sim. Se o agressor fosse meu cliente, eu argumentaria que configuraria bis in idem. Seria até contra a razoabilidade da pena e tudo mais. Porém, pensando no interesse da agredida, da vítima, seria melhor, e tendo em vista a quantidade de números, são 2,4 milhões de mulheres que sofrem agressão no país no período de 12 meses. Então, você imagina, se eu for parar para pensar no número, seria melhor que não pensasse em bis in idem e colocasse todas as penas possíveis. Mas pensando em princípios e Constituição e tudo mais, realmente seria caso de bis in idem, e aí já não seria válido, né? Mas colocar esse tanto de pena no que descumpriu. Eu estou observando aqui até a questão do próprio artigo, o artigo 330 fala assim, desobedecer a ordem legal de funcionário público, detenção de 15 dias a 6 meses. Se a gente for pensar pela Lei Maria da Penha, esse artigo ainda é muito mais gravoso lá, porque fala, descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta lei, detenção de 3 meses a 2 anos. Então, esse artigo ainda assim é muito mais grave
na Lei 11.343. Então, eu ainda argumentaria o bis in idem e pediria para afastar esse artigo e aplicar o artigo 330, né? Se a gente for pensar por esse lado, né? Esse que é o Por... legal de ser advogado, né? Você fica pensando, não, mas se eu tivesse de lado de tal pessoa, eu colocaria isso. Mas se eu tivesse de tal pessoa, eu colocaria isso. Por isso que é tão controvertido, né? Mas é bom a gente colocar esses questionamentos, porque vamos supor que a gente está como assistente de acusação. A gente já pensaria diferente. Mas como defensora do réu, a gente já faria outra jogada jurídica aí. Na prática, eu confesso que eu não sei como vem sido aplicado. Depois dessa alteração dessa lei 13.641 de 2018, todos os magistrados estão adotando só esse artigo 24A, ou se realmente ainda ficam nessa dúvida de aplicar o Código Penal ou de aplicar esse dispositivo da lei 13.641. Vai muito pela validade da norma, né? Tipo, se for para levar qual que tá vigente, qual que veio primeiro, qual que é a menos benéfica, qual que é a mais gravosa. Também vai de cada juiz. Cada juiz tem um pensamento diferente. Aí você vai, vamos supor que eu vou juizar uma ação aí, ou como tu tem de acusação é em Minas, e o juiz daí tem um pensamento diferente aqui em Goiás. E já aconteceu aqui com o juiz aqui, de eu colocar como jurisprudência um julgado de Minas Gerais e ele não aceitar de jeito nenhum, ser completamente contra. E não aceitou mesmo, não. Mesmo colocando para poder ir para subir para Goiânia, ele não aceitou. Mas vai muito da cabeça do juiz até para entender qual que vai ser melhor para a vítima. E pensar, não, vai ser melhor para a vítima eu colocar essa pena aqui porque ela é mais gravosa e vai protegê-la melhor. Vai muito do pensamento do que o juiz quer. Sim, e falando nessa questão da vítima, acho que uma questão também que é bastante controvertida é sobre quando a vítima reata o relacionamento, né? Se nesse caso as medidas protetivas devem ser suspensas, devem ser revogadas, e se a vítima sofre algum tipo de consequência jurídica em razão de reatar esse relacionamento, mesmo tendo uma medida protetiva ali contra aquele agressor. Essa questão é tão controvertida que a gente vai ter que separar em duas partes. Né? Primeiro, o que vai acontecer se ela reatar o relacionamento? E segundo, se ela reatar, se ela facilitar o agressor descumprir a medida protetiva, o que vai acontecer para ela? Primeiro, estava até conversando com o Dr. Osmar, que trabalha aqui comigo no escritório, ele acha, né? Até porque ele costuma sempre estar, ele defende, ele está no lado da defesa, né? Ele acha que se voltar o relacionamento, se reatar o relacionamento, tem que retirar a medida protetiva. Porque já vai perder aquele objeto principal, o motivo, a motivação da medida protetiva. Porém, em estudo ao caso, a mulher que está sofrendo violência física, ela também está sentindo e sofrendo violência psicológica. Então, ela pode estar numa confusão mental e acabar reatando o relacionamento por insistência, né? Ou por conta da família. Até por conta daquela questão do ciclo de violência em si, né? A gente fala que dentro do ciclo de violência tem o ciclo da lua de mel. Então, pode ser que nesse momento a vítima acabe reatando o relacionamento, né? E aí a gente tem que refletir. Será que nesse caso é válido já logo de cara revogar a medida protetiva? Pois é, até que você falou do ciclo. Imagina que no momento da lua de mel, gente, para quem não sabe o ciclo da lua de mel, é que quando tem uma situação ali de agressão, o agressor machuca aquela vítima e tudo mais, só que depois ele vem, pede desculpa e tem aquele mar de rosas, que é o ciclo da lua de mel. Aí passa um tempo, a agressão volta a acontecer, tanto que a agredida, a vítima acha que vai ser a última vez, na maioria das vezes, né? E não é. Aí, nesse ciclo da lua de mel, vamos supor que a vítima reate o relacionamento. Aí o juiz tira a medida protetiva, né? Porque pensou, eles reataram o relacionamento, não tem... Acabou o objeto, né? Se a medida protetiva para afastar e eles reataram, para que vai ter uma medida protetiva, né? Mas aí ele vem e agride ela novamente e, no pior dos casos, acontece um feminicídio. Então, imagina. É um pouco complicado. Por isso que a necessidade de se apurar esses casos com maior detalhe, para não correr esse risco. Se o juiz vê que a mulher realmente está numa situação que ela não pode ficar perto do agressor, ele manter a medida protetiva e aplicar o crime, no caso, do agressor responder pela desobediência da medida protetiva.
É uma situação muito complexa, né? Eu acho que também cabe aquela questão da análise caso a caso, verificar, por exemplo, se é a primeira vez, se já houve ocorrências anteriores envolvendo aquele casal, né? Porque é exatamente isso como você colocou. Geralmente essas vítimas não sofrem só um tipo de agressão, né? É uma agressão física, psicológica, enfim. Então aquela vítima tá ali completamente submissa e acreditando realmente que ele mudou, que tudo vai ficar bem, e acaba reatando o relacionamento. E hoje o que a gente vê também é muita instabilidade, né? Nos relacionamentos de forma geral. Então pode ser que hoje eles reatem, aí o juiz vai lá e revoga as medidas protetivas. Aí amanhã acontece alguma coisa, né? E aí as medidas protetivas foram revogadas. Então, acho que cabe assim essa análise mais aprofundada, talvez manter ainda mais um tempo essa medida protetiva ali em vigor, para ir se observando como é que vai ser a situação. É até um pouco utópico, né? Vamos reiterar aquilo de esperar que hajam profissionais mais inteirados do assunto e realmente preocupados com a vítima. Mas é um pouco utópico a gente esperar tão bem que o juiz vai analisar caso a caso, com peculiaridades, com detalhismo. É um pouco torcer demais que ele faça isso, até por conta da celeridade, como a gente já falou. Ele quer dar um fim naquele processo logo para ele poder passar para o próximo. Então, pode É, acontecer ele retirar a medida protetiva e acontecer o pior. É muito complicado esse tema. realmente é um assunto bem difícil. A gente estava conversando mais cedo, até a Maria Clara Bisnoso aqui também aceitou um convite, a gente fez uma roda de conversa sobre gênero na questão em relação ao Covid-19, né? A gente apresentou alguns dados e tal, estava falando um pouquinho sobre isso, até porque na cidade aqui que a cidade dos meus pais, né, que eu tô passando a quarentena em Sacramento, a gente teve um caso grave na semana passada de tentativa de feminicídio, né? Assim, realmente bem grave. Então é muito importante a gente discutir e debater esses assuntos, né? Que as vítimas também conheçam os seus direitos. Porque até mesmo na questão que a gente estava estudando, né, dos motivos, um dos motivos que muitas mulheres nem conhecem, né, nem sabem dos seus direitos. Então não sabe, a gente acha às vezes, é utópico e tal, mas não, tem muitas mulheres que realmente não têm conhecimento da Lei Maria da Penha, né? Exato, Não tiveram educação para isso, não têm acesso a esse tipo de informação, como também o que a gente pode achar hoje, houve, por exemplo, mas a fulana, ela é tal coisa, ela tem um nível superior e ela foi vítima de violência doméstica e familiar. Gente, isso acontece com qualquer mulher, seja ela de qual classe social, econômica, enfim, ela pertencer. Qualquer tipo de mulher está sujeita. Então, assim, ela ter um poder aquisitivo melhor, ou um ensino superior, mais acesso à informação, isso não quer dizer nada, né? Isso é exato. muito relativo. Isso, da classe mais baixa de desinformação até as super informadas estão sujeitas a uma situação, a uma flagrância de violência doméstica. Porém, é mais gravoso quando, até porque tem uma porcentagem de mulheres, né, que não denunciam por não saber os seus direitos. Porém, é mais gravoso nesses casos, porque são mulheres que realmente acham que tem que passar por aquilo porque não tem nenhuma lei que a protege, mas no caso existe sim essa lei. Por mais que haja algumas questões controvertidas, haja alguns pontos de falha, há sim delegacias, ligue 100, ligue 180, Delegacia da Mulher, Juizado Especial de Violência Doméstica, justamente para poder proteger essas mulheres. Você falando, comentando essa questão, eu me lembrei de algo também de uma aula que a gente assistiu aí na pós, não sei se você já assistiu essa, mas foi algo Tô que um eu pouco achei muito atrasada, interessante. Tô um pouco atrasada nessas aulas, Eu inclusive. vou dar um spoiler aqui, mas eu achei um tema bem interessante que eles colocaram uma frase: quem agride uma mulher, agride uma família inteira. Ah, eu vi Assim, essa e aula. faz muito sentido isso, né? Porque a gente vê que muitas vítimas já foram vítimas assim, na infância, né? De acompanhar ali, às vezes, o pai agredindo a mãe. Então, elas acabam seguindo, né, em relacionamentos violentos porque tem aquele padrão ali, né? É um padrão que elas já convivem. Tem Então, é até, algo muito difícil a gente se explicar pela psicologia, né? E de homens também que adotam aquele padrão ali como ideal, porque se o pai agir daquela forma, meu pai é meu modelo ideal de homem, né, de exemplo.
Então, tá certo, ele tá agindo corretamente, eu vou repetir o mesmo padrão que eu já tenho, né? É Exato, algo muito complexo isso. é isso de sociologia, de psicologia, bem complicado mesmo, de mulheres, né, que vão se submeter a relacionamentos abusivos por conta da situação de violência que vivenciou com a mãe, com o pai, e meninos que podem virar possíveis estupradores, no caso de violência sexual, e possíveis agressores, no caso de violência física. Por mais isso é inconsciente, né? Até a professora falava que é inconsciente, ela não sabe que está passando por aquilo, porque ela, entendeu, teve essa situação na infância. É um problema muito grande psicológico gerado pela violência doméstica, pela agressão e pela violência sexual também. É, realmente. Doutor, a gente já está quase encaminhando para 40 minutos de live, né? O assunto e o bate-papo bom, que às vezes a gente nem percebe. E eu sempre gosto de fazer um apanhado geral do que a gente falou, mas antes disso eu gosto de abrir a palavra também para o convidado, né? Para a gente, para você acrescentar alguma coisa que você acha pertinente, algum assunto que você acha que é necessário reforçar, alguma coisa que a gente ainda não tenha falado. Ai, meu Deus, a gente falou tudo. Mas é bom reforçar, né? Essa necessidade desse vídeo, essa necessidade de ter mais advogadas interessadas no assunto, porque quando a gente fala de advogado criminalista, o pessoal pensa que está só envolvido no interesse do acusado. Não só, gente. Sim. A gente trabalha para garantir os direitos de todo mundo. Então, é muito legal a gente levantar esse questionamento, porque você pode estar, assim, também na cadeira de ajudando ali a acusação e também ajudando mulheres a denunciar. É muito importante, ainda mais por falta desse despreparo do sistema a lidar com essas mulheres, é muito importante que haja um advogado criminalista para acompanhar essas mulheres numa delegacia, para poder aconselhá-las a denunciar. É muito importante ter um advogado inteirado do assunto, já que o sistema não está tão preparado. Por mais que haja políticas públicas, ele não está tão preparado para uma mulher nessa incidência de violência doméstica. É muito interessante a gente levantar esse assunto e falar da necessidade dos conhecimentos e Lei Maria da Penha e políticas para poder proteger a gente, mas também de profissionais no ramo para poder ajudar essas mulheres, por mais que não atuem na acusação ou nem na defesa do réu, mas para poder auxiliar essas mulheres a sair desse relacionamento abusivo, deste relacionamento violento. Exatamente. Bom, gente, só fazendo um apanhado geral do que a gente abordou aqui, para quem chegou ao final, né, não conseguiu acompanhar a live desde o começo, eu vou tentar deixar disponível por 24 horas, porque na semana passada eu fiz essa promessa, mas não sei que deu um erro aqui no Instagram e eu não consegui disponibilizar, mas hoje eu espero que não tenhamos esse problema, porque aí quem quiser pode rever depois, né? A gente falou inicialmente sobre a questão da medida protetiva, que não é necessário que haja uma ação penal, um inquérito policial em andamento para que a medida protetiva seja deferida. Até porque, por conta da questão da celeridade processual, da verificação, né, da situação de violência. Então, se fosse necessário, pense, a gente já ter uma ação penal em andamento ou inquérito policial em andamento para que essas medidas fossem deferidas, ia ser algo muito complicado, né? Que a vítima está ali em situação de violência, ela precisa de algo rápido, algo célere para poder atender a necessidade dela. Então, por isso, não é necessário que a ação penal ou o inquérito policial já esteja em andamento. E em relação às medidas, a gente também falou que não há um prazo certo para a duração dessas medidas. É necessário que o juiz, ali, responsável pelo processo, ele faça uma análise, ele verifique se a situação de violência ainda está presente, ou se é caso não esteja mais, de revogação dessas medidas protetivas, né? Em relação ao agressor, quais são as consequências se ele descumprir essas medidas protetivas? A gente levantou aqui, isso, teve até uma pergunta, levantou a questão do bis in idem, porque antigamente a gente tratava da questão do artigo 330 do Código Penal, né, que falava da desobediência a uma ordem legal de um funcionário público, que nesse caso seria o juiz. Só que a gente teve uma alteração relativamente recente na Lei Maria da Penha, né, que trouxe essa possibilidade do descumprimento e tudo, até de forma mais gravosa do que o próprio Código Penal. Aí a gente teve um questionamento aqui bem interessante pela Maria Clara, que comentou da questão do bis in idem, né, que a gente colocou aqui nossa opinião, que de acordo com a nossa opinião configuraria
né? Mas que vai depender também do juiz para ver se ele vai aplicar um ou outro, né? Se é caso do artigo 330 ou esse artigo 24A que trouxe essa especificidade na Lei Maria da Penha. E também uma outra questão que a gente levantou sobre decretar as medidas protetivas, né? Se o juiz pode conceder de ofício, quem pode conceder essas medidas protetivas. A gente ressaltou a alteração legislativa que teve em relação ao delegado, dele poder decretar a medida de urgência, né, de afastamento do agressor do lar, do domicílio do casal. Foi, assim, um ganho, né, na Lei Maria da Penha, dessa possibilidade, porque acaba sendo a medida protetiva mais utilizada, né. Então, foi muito importante trazer essa possibilidade do delegado já conceder essa medida protetiva logo de cara, no momento do registro da ocorrência. Em relação ao juiz, que a gente colocou que, de acordo com a nossa opinião, não caberia essa possibilidade de concessão de ofício, que a gente tem que pensar também pela questão da liberdade de escolha, né, do livre-arbítrio, da relação íntima ali do casal, que é necessário que haja uma manifestação da ofendida nesses casos, que é muito complicado o juiz já intervir ali na relação e conceder uma medida protetiva logo de cara. Mas a gente também trouxe o outro posicionamento de que se a mulher está numa situação de violência e são variados os motivos que levam ela a não denunciar essa situação, pode ser que talvez seja necessário o juiz, né, esse ato por parte do juiz, também pensando pela questão da dignidade da pessoa humana, da vida, da preservação da vida, da questão da saúde ali da ofendida, né? Então, tudo isso também tem que ser levado em consideração. Em relação às medidas protetivas já decretadas, né? Se elas devem ser revogadas caso o casal venha reatar. Essa é uma questão que a gente, né, bem controvertida. Que a mais controvertida. Eu acho que realmente é a mais controvertida, porque, em tese, né, se o casal reatou, entende que teria ali cessado a situação de violência, que seria o caso, então, de revogação. Mas, como a gente já disse, a violência doméstica ela tem os ciclos de violência, né? Então, pode ser que nesse ciclo aí chamado de lua de mel, que é essa fase que o agressor está carinhoso, que ele fala que vai mudar, que ele não vai mais fazer isso, eles reatem, essas medidas protetivas sejam revogadas e depois ocorra um novo ato de violência. Então, acho que é muito importante essa análise minuciosa do caso, que a gente colocou também que isso é muito complicado, porque na maioria das vezes isso não é feito, né? E o que o juiz faz realmente já revogar logo de cara, mas assim, seria necessária essa análise minuciosa e talvez manter essas medidas protetivas por um tempo, para ver mesmo como vai ser a situação, né? Se não vai ter realmente mais nenhum ato de agressão, né? Então, é algo que é muito complicado mesmo. Em relação à vítima, né? Se ela colabora para esse descumprimento da medida protetiva, quais as consequências jurídicas? A gente esqueceu de falar, né? Se ela... Isso. Se já ela aproveita para comentar aí. Nossa, eu preciso comentar essa parte. A gente discutiu isso mais cedo, gente, e eu e a doutora Betânia, a gente chegou no consenso de que a vítima, ela não vai responder por alguma coisa, a não ser que a denúncia seja caluniosa. A gente não vai pensar que sempre que a mulher que for denunciar, ela realmente está numa situação de violência. É óbvio que é muito pequeno o número de denúncias caluniosas com as que realmente envolvem violência. Os números de mulheres agredidas e mortas a cada dia e violentadas são muito grandes. Porém, há sim a possibilidade de uma mulher, vamos supor, naquela situação de vingança, por qualquer que seja o motivo, vá numa delegacia e faça uma denúncia caluniosa e seja decretada uma medida protetiva, e imagina que depois de decretada essa medida protetiva, ela começa a facilitar que o agressor descumpra, agressor não, né? O ex descumpra a medida protetiva e ele ainda responda por um outro crime. Aí, nesse caso, realmente eu acho que sim, a ofendida ela deveria responder por algum crime ou contravenção e tudo mais. Porém, se não for esse caso, eu acho que não, que ela não deveria responder ele mesmo, que o processo se finalize e fique por isso mesmo. O que você acha?
Eu concordo com o seu posicionamento, até porque eu acho que, assim, a gente colocou, né, em relação a todas as questões dos motivos e tudo, então pode ser que ela reage dentro dessa fase aí, né, de lua de mel, pensando em todos esses motivos que levam ela a se manter nesse relacionamento. Então é muito complicado pensar que, além de tudo isso, ela ainda sofre algum tipo de consequência jurídica ou responda por algum tipo de crime, né? Eu acho que realmente seria nesse caso de denunciação caluniosa mesmo. E em Ela outra também, hipótese, não há nenhuma configuração de crime, algo do tipo. ela também é um caso de, vamos supor que é difícil, não, mas não impossível, de que aquele ex-namorado, companheiro ou marido seja um péssimo companheiro, né, parceiro, mas seja um bom pai. Vamos supor que eu acho que eu esqueci o nome do jogador americano, que ele agredia a mulher dele, mas era um ótimo pai para a filha. Aí vamos supor que há uma medida protetiva, porém, a mãe começa a facilitar o descumprimento da medida protetiva porque o pai precisa do relacionamento com a filha ou vai visitar a filha e descumpriu a medida protetiva. Aí a mulher responderia por um crime por causa disso? É bem peculiar também. Aí nesse caso eu acho que ela não responderia, mas porém que ela, mesmo que ela estivesse numa situação de perigo, porque estava perto do agressor, mesmo que ela tenha facilitado ele descumprir a medida protetiva, eu acho que ela não deveria responder por algum crime. Mas vai do bom senso dela também de não denunciar ele, né? Porque ela facilitou e depois denuncia que ele foi lá visitar as crianças, entendeu? Vai muito do bom senso também da ofendida. Acho que essa questão que você colocou realmente faz muito sentido, né? Depende muito dessa questão do bom senso, e nesse caso em relação aos filhos, é realmente uma questão peculiar, né? O que se coloca nesses casos de medida protetiva, né, a maioria dos casos, é que haja uma terceira pessoa que intermedia, né? Essa questão da visitação e tal, que leve a criança até o local, ou que receba ali o agressor para poder entregar os filhos para visita e tudo. No processo a gente já tem o Ministério Público ali, né, para poder intermediar. Aí vai do Conselho Tutelar ou de algum órgão público especializado nesse interesse do menor para poder intermediar essa situação. Sim. Bom, doutora, antes da gente encerrar, tem mais alguma questão que você queria colocar, levantar? Acho que não sei, mas levanta tantos questionamentos o assunto, né, que se fosse deixar a gente ficar o dia inteiro, a noite inteira aqui falando É, sobre questões jurídicas, questões públicas, questões psicológicas, sociológicas e tudo. Mas acho que a gente levantou todos os questionamentos. Fiquei bem feliz com nossa troca de informação aqui. Achei que a gente soube informar bastante o pessoal interessado no assunto. ai, que bom. Eu agradeço muito o seu convite, você ter aceitado o meu convite, né, a sua disponibilidade em estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse tema. Acho que é realmente muito importante. E para alguém que ainda ficou com alguma dúvida, queira esclarecer algum ponto, eu estou à disposição, pode me chamar no direct. Acredito que a doutora Carol também, né? Ela é muito estudiosa sobre esse tema e podem contar conosco. Muito obrigada, viu, doutora Betânia, por ter me convidado. Eu sei que você já me agradeceu por ter aceitado, mas eu aceitaria mais 100 vezes se você me chamasse, eu A adorei. gente pode combinar outra, sem problemas. Até que a gente é colega agora de pós-graduação, a gente já tem mais pensamentos mais parecidos, né? Vai definindo umas agendas aí para as próximas aulas, que a gente achar o tema interessante, né? Fiquei muito feliz com o seu convite, aceitaria outras vezes se você me convidasse. E é isso aí, gostei muito. Que bom. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite, viu, pessoal? Qualquer dúvida, qualquer questão, estamos aí à disposição. Boa noite. Um Tchau. beijo e até a próxima.